Tá, e você, dentro do G4, eu já sabia que o pessoal tinha um valor muito grande por geração de conteúdo, por marketing de influência, mas eu acho que o trabalho que você fez e que o seu time fez colocou isso num outro patamar. Eu acho que as pessoas não acreditavam que poderiam ser tão poderoso como está sendo, né? O nível que as pessoas chegaram de influência se tornou, assim, um dos grandes ativos do G4, né? Eu queria que você contasse um pouco de como é que foi o seu primeiro impacto, assim, quando você chega no G4 e o que passava na sua cabeça dos planos, do que você queria fazer. Boa. Cara, eu fui pro G4 claramente porque eu acreditava naquela ideia, naquele propósito do G4. Eu acredito muito em educação e tecnologia, acho que essa combinação é perfeita. Eu sou apaixonada por negócios e basicamente o G4 juntou essas três coisas. E o que eu queria e quero fazer com o G4 é realmente criar o maior case de business do Brasil, de marca de business do Brasil. Assim, a gente se tornar a maior referência do Brasil quando o assunto é negócios. E tanto do ponto de vista de educação, quanto de solução, de ferramenta, quero que o G4 seja, de fato, a casa que o empreendedor encontra para resolver todos os seus problemas e que também a gente transforme o nosso país, o Brasil, do que ele acredita que é o empreendedor. Então eu acho que no Brasil a gente sempre entendeu a figura do empreendedor como um vilão e eu vi no G4 uma possibilidade enorme de mudar essa narrativa e da gente construir o empresário, o gestor, o tomador de risco no Brasil como um grande herói. Então, o que eu queria era construir essa marca que fosse a plataforma para essa transformação cultural aqui no país. Sabe? E uma das grandes transformações que eu vi você fazer foi mudança de marca, né? Porque Sim. Quando você chega no G4, a marca que nós tínhamos era o Gestão 4.0. Muito me confundia até com o produto principal, que é o Gestão 4.0 Imersão e Mentoria. E de repente vocês mudam para G4 Educação. Me fala um pouco do porquê dessa mudança e o que você não estava satisfeito com a forma anterior e que leque de oportunidades abre para você na medida que vocês fazem essa transição para essa marca aqui. Bacana. Bom, G4 Educação, por quê? A gente precisava... quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma qualitativa com alunos. Então, tentei ouvir tanto da imersão e mentoria, que é o primeiro produto, o originário, quanto de outras imersões que a gente já tinha naquela época, que eram muito menos do que o que a gente tem hoje, né, em termos de produto. E aí, ouvindo os nossos alunos, eu entendi que eles não tinham clareza do que a gente era. Eu perguntava, o que é o Gestão 4.0? Putz, eu não sei, eu acho que é o curso do Thales e do Alfredo, é a escola, podia ser uma escola, né, mas não é, então... E essa confusão... Embora os meninos achem até hoje que faz sentido eventualmente a gente ser visto como algo como o one-stop shop do empreendedor, como o ecossistema do empreendedor, eu acho que não faz sentido nesse momento, embora a gente seja, mas a gente se apresenta para o público como uma escola de negócios. Uhum. Por quê? Porque eu preciso definir qual é a prateleira que eu tô para que as pessoas me encontrem no supermercado. E se eu não faço essa definição... As pessoas não sabem em qual prateleira eu tô, então elas vão ter mais dificuldade de me achar e de colocar ali um espaço na carteira delas para me consumir. Então, quando eu apresento o G4 para fora como uma escola de negócios e dentro eu converto esses alunos de diversas formas para diversos produtos, eu já tiro uma primeira fricção. Que é, cara, já entendi o que é o G4. Ah, é uma escola de negócios. Sim, ele é. Mas ele é uma extrapolação dessa categoria. Por isso que a gente se apresenta como a evolução da escola de negócios. E a gente colocou G4 Educação na nossa marca central, né? As submarcas têm variações, porque a gente queria marcar o nosso pé nessa categoria de educação. Então, para ficar muito claro para as pessoas, e ainda a gente deixou mais claro ainda quando a gente assina embaixo a evolução da escola de negócios. Então, eu estou nessa categoria, mas eu estou esgarçando ela, aumentando o limite dela. Eu lembro de uma postagem, acho que o Tony fez, aliás, acho que muitos dos sócios fizeram, que foi comparando um pouco o faturamento que o G4 tinha atingido e quanto tempo levou versus escolas mais tradicionais, como o INSPER, como o FGV,
Como é que você avalia hoje o posicionamento da marca de vocês e essas outras escolas, né? Como é que você tá? Qual que é a sua visão geral do mercado? Porque, de fato, a gente está vendo cada vez mais a educação tradicional ser repensada, né? A gente vê outras iniciativas, como, por exemplo, o próprio Álvaro Chocair, que fez a Link, etc. E vocês, como um dos grandes challengers aí desse mercado, crescendo muito rápido, com NPS altíssimos, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma reputação ainda dentro de uma FGV, de uma Insper, que ainda está no subconsciente, talvez, das pessoas mais antigas, como eu e etc, né? Sim, e eu acho que a academia é muito relevante, né? Eu vim da academia, eu sou neta de acadêmicos, eu sou acadêmica, eu sou mestre. Você fez mestrado, Fiz né? mestrado, fiz MBA, eu gosto, acho que a educação tradicional tem o seu papel, e o que a gente faz no G4 tem um outro papel. Eu não acho que seja algo substituto do ponto de vista, não vou fazer uma faculdade, vou fazer o G4. Cara, tudo bem, mas você pode fazer uma faculdade e pode fazer o G4. Agora, quando a gente vai para um MBA, por exemplo, mesmo que eu tenha feito o MBA numa grande escola americana, eu acredito que quando a gente coloca a pessoa que faz, que vive o dia a dia na prática para ensinar a outros empresários, a gente tem uma primeira quebra, uma primeira transformação, que é, cara, a maior parte dos professores de escolas tradicionais são professores de escolas tradicionais, eles não têm aquela vivência na prática. E a academia, por uma questão legal e por uma série de questões constitucionais, ela tem um tempo diferente para conseguir captar e traduzir as práticas que estão sendo aplicadas hoje nas empresas que crescem com velocidade. Então, a gente tem essa agilidade em fazer isso muito rápido. E quando a gente olha para o que, até então, assim, a maior parte das formações tinha o objetivo de formar pessoas para construírem uma carreira, e o G4 vem para formar pessoas que queriam construir negócios relevantes e quem já estava construindo negócio, a gente entrou num lugar onde essas faculdades não estavam, as faculdades tradicionais. E principalmente quando a gente olha para soluções gerais para o empresário, para o empreendedor no Brasil, a gente tem muita solução para o empresário pequeno e para o empresário grande. O empresário médio, que é onde a gente majoritariamente atua, a gente tinha poucas soluções ali. E dentro do nosso posicionamento de marca também, que é ser uma escola de negócios extremamente inovadora, que traduz as práticas das empresas de alto crescimento de maneira ágil e imediatamente aplicável, trazendo para frente do ensino quem ensina aquilo que faz, a gente conseguiu uma unique value proposition, uma proposta de valor única que de fato é única no Brasil. Não tinha e não tem ainda ninguém fazendo isso de maneira consistente. Então só tem a gente, e a gente está numa categoria. Porque se a gente criasse uma categoria nova e fosse o primeiro a entrar nessa categoria, a gente teria uma dificuldade grande de construir essa prateleira. Mas a gente tá numa prateleira, só que a gente tá ali numa posição que só tem a gente ali, sabe? Com aquelas características. Eu acho que todos os concorrentes são um produto seu, né? Sim. Talvez você tenha um player de mercado que tem um curso específico que compete com um produto seu, mas ninguém na dimensão que vocês tomaram, né? E eu acho que vocês tiveram um papel muito sábio de conseguir fazer a transição, de desvincular a empresa que nasceu muito atrelada à imagem do Thales, do Alfredo e do Nardon e do Tony lá no começo, e vocês conseguiram posicionar uma marca muito forte, que obviamente Thales, Alfredo e Nardon são uma força por detrás dessa marca, mas que é uma empresa que já vive de forma independente deles. Isso não é tão fácil de fazer. Sim. Eu vi gerações de infoprodutores que não conseguiram se perpetuar no mercado porque desgastaram a sua própria marca e não conseguiram construir uma marca assim como vocês construíram, né? O que você enxerga por detrás desse movimento para vocês conseguirem fazer com que isso dê certo? Boa. Esse foi meu primeiro desafio, assim, quando eu entrei no G4 foi a primeira coisa que eu entendi. Falei, cara, eu preciso fazer com que o G4 Educação seja maior que a soma de todos os nossos fundadores e mentores. E aí eu falei pra mim, putz, como que eu vou fazer isso?
né? Eu sou uma startup pequena, com pouco tempo de vida, até então com pouco dinheiro para gastar nesse sentido. E aí eu entendi que a gente tinha algumas oportunidades, né? Quando eu cheguei no G4, o maior canal de aquisição do G4 era performance. Então, marketing pago, seguido pelo Thales, Instagram orgânico do Thales. E aí eu coloquei uma meta para mim e para o meu time, que é a gente vai deixar o Instagram do G4, a gente vai em 12 meses fazer com que o Instagram do G4 Educação seja o maior canal de aquisição da empresa. Uau! E a gente não tinha quase nenhum seguidor ainda. Eu lembro. A gente tinha muito pouco. E hoje, o G4, todos os mentores juntos, somados, não geram o que o G4 Educação, Instagram orgânico, gera de leads para o negócio e de receita para o negócio. E mais que isso, performance também não gera. Então, a marca orgânica ali, o gratuito que a gente faz, o que a gente conseguiu construir com a estratégia de marca, se prova muito fácil no perfil do G4. O pessoal fala, putz, marca é muito difícil de mensurar, né? Tem esse mito. E eu acho que é zero difícil de mensurar a marca. Você tem que ter clareza de quais são os indicadores de marca e como é que você vai traduzir esses indicadores para a realidade do negócio que você está. Então, obviamente, em cada negócio, essa tradução ela vai ser um pouco adaptada. Para o G4, claramente é uma empresa de performance, de rápido crescimento. Então, para mim, não ia ser uma pesquisa qualitativa, quantitativa de brand awareness e brand perception que ia me dar esse número. O que vai me dar esse número no G4 é o quanto que eu estou trazendo de retorno via marca do G4 para o G4. E a gente fez uma pesquisa recente de Product Marketing, inclusive, com os nossos alunos de Sales e vamos fazer com as outras imersões. E o principal fator de compra é o G4. Antes era mentores. É mesmo? Exato. É a marca G4. Eu escolhi porque eu confio no G4. Uau! Então, a gente consegue hoje ter muito mais investimento do negócio porque entende que é uma via de crescimento realmente significativa. Imagino que você não concorde ou acredite na frase pessoas não gostam de seguir marcas, gostam de seguir pessoas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu discordo. Eu acho que as pessoas gostam de seguir marcas que são pessoais. Quando você tem uma marca claramente marca, sabe? Fria, distante, que tá o tempo todo querendo te vender alguma coisa, não tem muito porquê eu seguir essa marca, né? Mas é quando eu tenho uma marca que é uma ideia, uma junção de pessoas e é uma marca quente, putz, eu me conecto com aquilo muito. As pessoas são apaixonadas, por exemplo, pela Apple, elas são apaixonadas pela Netflix, e a gente fala de Instagrams que não são pessoas, mas que são enormes, por exemplo, de redes sociais, que se tornaram marcas não sendo pessoas a partir do ponto que eles conseguiram gerar valor para as pessoas sendo pessoal. Como é que faz um Instagram se tornar tão importante, tão pessoal, tão gerador de valor como vocês construíram? Porque vocês saíram do zero, né? O que de fato fez toda a diferença? Porque a gente sabe que cada vez mais o Instagram entrega menos. Sim. A gente às vezes precisa dar uma empurradinha para isso gerar mais alcance. Qual foi sua fórmula e o que você foi aprendendo ao longo do caminho que foi te permitindo potencializar ainda mais esse ritmo de crescimento? Porque eu vi isso nascer do zero e eu fiquei muito impressionado que vocês emplacaram de forma muito consistente, porque vocês tiveram um método para fazer isso chegar onde chegou, né? Sim. Imagina que, bom, para o G4, a estratégia que a gente utiliza no Instagram é como se o G4 fosse um vinho. Então, qual é a melhor forma de você encantar uma pessoa e fazer ela comprar um vinho? É você dar degustação, né? Então, você dá provas. Assim. Então, o que a gente fez? Cara, a gente aqui é uma escola de negócio que traduz muito rápido as práticas das empresas de alto crescimento, de maneira ágil e aplicável. Então, o nosso Instagram tem que entregar todo dia para o empreendedor coisas que, de fato, vão ser úteis para ele aplicar no dia a dia dele. Para o empreendedor, para o gestor. A gente vai dar pequenas degustações, pequenas provas desse vinho maravilhoso que é o G4 para ele todo dia. E aí, nesse compound effect, ele vai entender que a gente já gera muito valor para ele
E essa clareza de que a gente já gera sem ele ter nenhum custo com isso, faz com que ele queira investir na gente. E que ele entenda que ao investir na gente, ele tá investindo nele, sabe? Tem uma reciprocidade ali envolvida, né? Exato. E acho que também, para além dessa parte da prova, da degustação, a gente tinha muito claro a gente tem muito claro quem é o nosso aliado, para quem a gente trabalha, para quem a gente serve e para quem a gente não serve, né? E acho que isso, dentro da nossa comunicação, faz com que a gente consiga criar uma conexão muito clara com o nosso público. A gente está falando com você aqui agora, Marcelo Toledo. É para você que eu tô falando. É diferente de quando a gente faz algo genérico. E todas as pessoas que estão na nossa equipe, elas passam obrigatoriamente por um momento de consumir os nossos produtos, de entender o que a gente faz, de entender para quem a gente faz e de entender por que a gente faz. E aí a gente consegue, de fato, fazer com que o empresário, com que o gestor sinta que ali é um espaço para ele, dele. Sensacional. Você, nesse processo, obviamente vocês geraram muito valor para essas pessoas, né? Mas sair do absoluto zero é dolorido, né? O quanto vocês investiram em impulsionamento desses conteúdos, né? Qual que foi a estratégia que vocês adotaram para decidir quanto colocar de dinheiro, em quais conteúdos, que tipo de conteúdo que funciona melhor? No início, pouco. Hoje a gente investe mais do que antes, porque é muito tentador você escolher como métrica o número de seguidores ou o seu alcance, pura e simplesmente. E no começo, até hoje, assim, eu estava muito mais preocupada em construir um lugar que fosse relevante ao ponto das pessoas quererem comprar a gente. Pensa que hoje a gente realmente investe mais porque a gente está no nível de maturidade que a gente quer escalar o tamanho, a audiência, então faz sentido a gente investir, porque a gente já provou que nós temos uma marca forte o bastante para chegar no nível da preferência da pessoa. Se a gente pegar, vamos fazer uma comparação assim das métricas de marca com as métricas de Instagram, tá? E eu gosto de frisar isso porque as pessoas falam muito que marca não se mede. Então, a gente começa em marca com o awareness, brand awareness, que é a pessoa conhecer, saber que você existe, né? Você não vai comprar nada que você não sabe que existe. Ah, putz, você pode falar, não, mas às vezes eu vou lá no supermercado e escolho um produto qualquer. Cara, assim, existem estudos científicos, posso depois entregar para você a fonte para você colocar aqui para quem se interessar, que provam que o fato de você conhecer uma marca, ela drive a sua decisão 3 vezes mais que qualquer outro fator. Então, beleza, a primeira parte da escada é o awareness, conhecer a marca. A segunda é a percepção que a pessoa tem dessa marca. A percepção ela é construída o tempo inteiro. Desde o primeiro segundo que você tem contato comigo ou com qualquer outra coisa, pessoas ou qualquer coisa, você vai criar uma percepção sobre aquilo. E aquilo é uma coisa dinâmica. Você vai transformando ao longo do tempo ou não. Por isso que marca só se constrói com consistência, assim como você, que é uma pessoa que malha, que faz exercício físico, sabe que você tem que ter uma dieta boa, você tem que ter um sono bom, você tem que fazer exercício regularmente, senão você não vai conseguir resultado. Marca é igual por conta da percepção. A gente precisa ser consistente com a percepção que a gente quer criar. Então, percepção. Depois a gente vai para consideração, que é, putz, conheço a marca, tenho uma percepção sobre ela, tô a fim de comprar um produto que você vende, ou você começou a me despertar um desejo de comprar um determinado produto, e aí eu vou considerar ali um leque de marcas que possuem aquele produto. Então, se você entra nesse momento, você tem uma pontuação de consideração. Se eu nem considero sua marca, aí você é irrelevante para mim no caso. E preferência, que é quando de fato eu decido que eu quero comprar, que eu escolho comprar o seu produto, em detrimento dos outros ali após fazer uma avaliação. E o último nível é lealdade. É quando eu de fato prefiro comprar a tua marca de maneira reiterada, ou dificilmente eu trocaria a tua marca, mesmo com ofertas de preço. A minha sensibilidade diminui significantemente. Então, como é que a gente traduz isso, por exemplo, para uma rede social? Awareness. Cara, o que eu vou aqui correlacionar com o meu nível de consciência de marca? Alcance,
engajamento e principalmente seguidores. A partir do momento que a pessoa teve alcance, ela conheceu o meu conteúdo, conheceu ali minha marca levemente. Quando ela me segue, eu tenho mais confiança de que ela de fato conhece a minha marca ali. E aí quando a gente fala de percepção, eu consigo puxar isso no jeito como as pessoas engajam comigo. No que elas falam de mim, no que elas falam quando eu posto, em como elas se comportam comigo, se elas me xingam, se elas me defendem, eu começo a ter alguns cheiros, né? E social listening também me ajuda muito em percepção. Consideração, no caso do G4, a gente avalia com os leads que eu gero. Então, qual é o volume de leads que eu gero dentro do G4 Educação? Essa era a minha métrica mais valiosa. Tá. Quando eu entrei, o Lucas falou pra mim, a tua meta é fazer com que o G4 tenha 200 mil seguidores. Na época, acho que tinha 50, algo assim. Nesse ano. Eu falei, pô, mas será, cara? Será que é isso? Será que isso vale? Porque se eu colocar um monte de gente aqui que não tem nada a ver, que nunca vai comprar a gente, pra que vai servir esses seguidores errados, né? Exato. Porque não tem nenhum valor pra gente, né? Eu falei, cara, será que não é a gente se tornar o Instagram mais relevante para as pessoas de negócio do Brasil e eu provar que a gente tá fazendo isso te gerando lead? A métrica talvez não seja lead. E aí ele falou, pô, seria do caralho, mas acho que não vai rolar. Aí rolou. Então, a gente focou muito mais em falar, cara, a gente vai produzir um conteúdo muito bom pro nosso ICP, a gente vai entender se esse conteúdo tá sendo bom através do engajamento, a gente vai entender se esse conteúdo tá sendo bom através da geração de lead, principalmente. E num degrau ainda acima, entender se a gente tá fazendo pro público certo, a gente olha e se a gente está de fato fazendo bem feito para além da consideração que é a preferência. Quanto de receita a gente está trazendo. E a gente está evoluindo o tempo inteiro. Então, se você pensar que só pelo Instagram do G4, a gente olhando para janeiro do ano passado, para esse janeiro, a gente tem o dobro de receita. Uau! Ou seja, a gente está trazendo um número maior de leads e leads ainda mais qualificados para se transformarem em receita. No início, saindo do zero, eu me preocuparia muito em fazer uma coisa muito boa. E, eventualmente, investir ali um pouco, mas garantir que eu tô fazendo uma coisa muito boa para quem eu quero fazer. Encontrar formas de garantir que eu tô fazendo muito bem para a pessoa certa. Não tentar mascarar um problema com dinheiro, né? Exato. Porque se você tem um conteúdo muito falho e você bota dinheiro, não tem mágica que resolva, né? Exato. E também tem um monte de seguidor, é o que eu falei. Bom, você tem muito seguidor. Beleza, se seu objetivo é com que as pessoas olhem teu perfil e falem, putz, ele é famoso, sei lá, por quê? Porque pro seu ego, qualquer coisa assim, tudo bem. Mas se você quer com objetivo de negócio, é fundamental que você consiga, de fato, atrair o seu cliente, o seu ICP. Senão... Hoje vocês estão muito fortes no Instagram, hoje vocês têm podcasts, Spotify, YouTube... cada vez mais vejo novos programas, né? A gente vai até gravar um sobre alta performance, né? Produtividade. Nem sei se podia falar. Pode falar. Já é público? Em breve a gente vai divulgar. E eu vejo que vocês flertam com o TikTok, não sei se vocês estão no LinkedIn, no Facebook, sei que vocês têm blog. Quando você analisa todos esses cenários, quais são seus aprendizados e quais são suas preferências? Porque, por exemplo, eu tenho a sensação, e aí me diz se é sensação mesmo, que vocês são muito focados em Instagram, e YouTube, podcast, etc., e não tanto em, por exemplo, produção de conteúdo num LinkedIn ou até num TikTok, né? Até tenho visto um pouco mais vocês no TikTok, mas queria entender um pouco mais da preferência, o porquê dessas decisões. Eu acho que, assim, hoje o foco, a gente tem um grande objetivo esse ano de construir novos canais de aquisição fortes, no orgânico. Por que que o Instagram hoje tem mais do nosso tempo? Porque ele é um canal mais maduro, é um canal que o nosso público que o nosso público consome e que já se mostrou relevante em termos de resultado. Todos os outros canais sociais a gente está ainda em período de teste. Quando a gente fala de YouTube, por exemplo, é um canal que tem métricas diferentes. E agora, para esse momento do negócio, faz muito sentido a gente estar lá. O Instagram, ele tem o poder de te dar um resultado de curto prazo mais rápido, sabe? Já o YouTube,
é muito importante para você conseguir criar vínculos fortes e duradouros, e ele também é um canal de aquisição bastante potente, só que ele tem um tempo de construção maior, então no médio e no longo prazo. E acho que o podcast ele é fundamental para a gente conseguir construir lealdade, reputação e também awareness. Então, quando a gente está no top 5 de negócios, quando a gente está bem posicionado no ranking do Spotify, várias pessoas que nunca ouviram falar da gente vão ter um contato pela primeira vez com a gente ali, porque, cara, eu consumo, por exemplo, podcasts do mundo inteiro. Eu vou lá no charts do mundo e vou olhando quais estão melhor posicionados nos temas que eu gosto. E, obviamente, pra gente, todo mundo que se interessa por negócio é um potencial cliente nosso. Então, estar bem posicionado ali faz com que a gente tenha awareness, faz com que as pessoas consigam passar mais tempo com a gente, né? Porque o Instagram é um conteúdo mais curto, consigam ver mais valor ainda, então é ali onde a gente consegue se aprofundar, falar sobre as coisas de maneira mais densa. E no YouTube a gente agora está explorando muito um conteúdo longo e de alto nível intelectual. A gente lançou o primeiro da nossa série, a gente criou uma série chamada Conectando os Pontos. É uma série documental, onde a gente vai descer em profundidade e conectar pontos dos maiores temas de negócio. O primeiro foi agora sobre os unicórnios, as startups unicórnios, então, do auge a um possível fim. E a gente explicou isso com a ótica do nosso público. Como é que um cara que tem uma empresa tradicional, um gestor de uma empresa, ou um profissional, consegue entender essa realidade de negócios que não dão lucro, mas são avaliados em milhões e bilhões de dólares, sem nunca ter dado R$1 de lucro. E o dele, que eventualmente às vezes dá 100 milhões de lucro por ano, é avaliado com um valor muito menor, né? Qual é a lógica disso? Qual é o sentido? Então a gente fez nesse primeiro e nós vamos fazer o próximo já é sobre empresas familiares, enfim, sempre algum tema bem relevante descendo em profundidade. Então a gente agora está testando mais esses outros canais, a gente já consolidou o Instagram e é fundamental que uma empresa tenha canais diversos, né? E TikTok a gente está super testando agora, a gente está super investindo, a gente acredita que nos próximos 3 meses a gente já vai conseguir gerar lead de maneira previsível ali também, como um canal de aquisição e um baita canal de awareness, né? Porque TikTok tem um algoritmo que funciona muito a seu favor no ponto de vista de alcance. Tem um vídeo meu lá que vai bater 5 milhões de visualizações. Uau. É absurdo você pensar nisso, né? E não é um canal que a gente começou há muito tempo, a gente ainda tá construindo. Mas, em poucos meses nós já vamos bater 100 mil seguidores no TikTok, então... E quando você tem um conteúdo que viraliza, como esse de 5 milhões, é impressionante o quanto você cresce, né? Sim. E se você consegue ter consistência, eu acho que o TikTok ele é muito legal porque ele parece ser um pouco mais democrático em relação à aparição de conteúdos novos, né? Total. Conteúdos bons, mas novos, né? De talvez pessoas que não estão desde o começo, né? Isso parece ser muito legal, né? A gente tem experimentado muito isso. Um vídeo nosso bateu um pouco mais de 1 milhão de seguidores, 1 milhão de views, e a gente ficou super animado, assim, né? Toda vez que você acerta, você... Nossa, que animal! Sem botar dinheiro, né? O TikTok, ele tem uma facilidade e uma dificuldade. Por quê? Qual é a facilidade? O ponto de vista legal, assim. As pessoas consomem muito mais o pra você do que o seguindo. Então, tem as duas abinhas, né? Então, eu, pelo menos, tenho esse comportamento. Sim. E já foi metrificado isso pela própria companhia, de que as pessoas têm mais o hábito de olhar o For You pra você ali do que o que elas estão seguindo. Então, ele é uma rede de você consumir coisas independente de quem são aquelas pessoas. O Instagram ainda mas tem também cada vez mais mudado ali, as pessoas também estão com um comportamento muito forte de ir no playzinho ali no Reels e ficar descendo e vendo as coisas que o próprio Instagram recomenda pra você, mas ele ainda tem uma questão de comunidade muito forte, você seguir pessoas do seu convívio e esperar consumir conteúdos de amigos e pessoas assim. O TikTok ainda não tem esse comportamento, então é muito mais fácil você ter um grande alcance, mas é muito mais difícil você criar uma comunidade. E eu acho que talvez entre um pouco, talvez neste momento eu tô dizendo, que talvez entre um pouco na sua fala de que
De nada adianta você ter 200 mil seguidores se os seguidores forem errados, né? Exato. E a gente acaba atraindo mais gente no TikTok e não necessariamente a qualidade permanece a mesma, né? Porque a pessoa gostou daquele vídeo, ela te seguiu, mas não necessariamente ela seja o seu ICP ou seja o público que de fato você tá buscando, né? Isso é um negócio que eu ainda tô em dúvida de como é que vai ser. A gente ainda tá construindo base, eu tô querendo ver como é que isso vai se comportar. Você já vê alguma diferença? Super. Então, já é bem mais difícil você gerar lead no TikTok do que orgânico, porque o pago é bem mais fácil. Mas é bem mais difícil você gerar lead orgânico no TikTok do que no Instagram, mesmo que a gente olhe para maturidade. Porque esse comportamento não cria vínculos também. Mesmo que eu te atraia e você seja o meu perfil correto, você não vai me ver com a mesma habitualidade que você vai me ver no Instagram, porque o seu consumo vai estar ali no For You e não necessariamente em quem você segue. E, eventualmente, o número de recomendações que o TikTok vai dar de mim para você não seja tão relevante quanto o Instagram a partir do momento que você me segue. Então, isso cria uma dificuldade de eu me comunicar com você de maneira consistente, sabe? Mas eu não sei como a plataforma vai se comportar com isso no longo do tempo, porque, eventualmente, ela pode entender que faça mais sentido trabalhar com a ideia de garantir que as pessoas comprem mais ali. O que a gente pode pensar? O TikTok é uma das piores experiências para você sair de dentro dele. Fizeram o trabalho deles bem feito. Exato. Né? Tipo, quando você clica num link externo, é bem ruim a forma como ele carrega e tal. O que eu acredito é que em breve ele vai tornar muito fácil a compra dentro do TikTok. Talvez ele comece a mexer um pouquinho no algoritmo nesse sentido. Que é algo que ninguém, já tentaram muitas vezes, mas ninguém nunca conseguiu fazer esse negócio direito, né? Sim. O próprio Instagram criou as tags, você lista os seus produtos, você tem a sua lojinha, etc e tal, mas tem uma sensação que não pegou tanto assim, né? Uhum. Teve até uma época que... faz tempo que eu não uso o Facebook, mas o Facebook deu muita ênfase pro marketplace lá, né? Aparecia ali em primeiro lugar. Não sei se esse negócio deu certo, se virou alguma coisa, né? Mas parece que não, né? Agora, assim, toda rede social, ela tem um interesse que você passe o maior tempo possível dentro dela. Então, quanto mais você sai pra fora, pra ela é pior, né? E acho que o TikTok ainda tá entendendo como ele vai trabalhar nesse lugar. Porque se você olhar, por exemplo, pra geração de lead pago, o TikTok é muito mais barato que o Instagram. E gera uma quantidade de leads relevante, né? Por exemplo, no G4 não funciona para imersão e mentoria tanto ainda, mas já funciona muito, por exemplo, para as nossas formações online. Legal. Então, eu acredito que ele vai começar em breve a melhorar essa parte orgânica também, porque, putz, cara, você não vai investir ali só no pago, se você vê que realmente é uma plataforma que não te dá nada no orgânico em termos financeiros. Tá, e quando você começa, a gente tinha muito menos produto do que tem hoje. E você tem canais que precisam ser compartilhados entre todos os produtos. Eu imagino que seja um desafio conciliar como que você vai, quanto do seu tempo você vai vender e o que você vai vender, né? E como você vai vender. Para não ficar chato, né? Total. Exatamente para não conflitar com esse conceito que você protegeu tanto, que foi, gerar valor, né? Criar lealdade dos clientes. Como é que você lida com isso no dia a dia? Porque os produtos só aumentam e esse ano também imagino que vai aumentar bastante, né? Sim. A gente tem hoje algumas definições, a gente fez um mix de produto para cada canal e para cada perfil dentro dos canais. Então, algumas unidades de negócio, o G4 ele funciona como um ecossistema, embora a gente não se coloque dessa forma. As pessoas entram pela fase da educação e acabam consumindo outros produtos nossos ao se deparar com problemas diversos. Então a gente tem o G4 Comunidades, né, nossa unidade de negócio que acumula ali o G4 Club, que é um clube de negócios muito exclusivo, e o G4 Scale, que é uma espécie de board, para quem não tem board, onde um empresário ajuda o outro a escalar o negócio. E a gente tem o G4 Skills, que é a nossa inteligência artificial, que faz trilhas personalizadas para cada colaborador de um negócio conseguir ali atingir o seu máximo dentro das habilidades necessárias para o negócio.
pensando nisso, né, na nossa fase de educação, a gente tem as imersões e a gente tem o online. Hoje a gente tem um pouco mais de atenção no orgânico para as imersões e o online ele consegue ir muito bem no pago, mas a gente já tem feito adequações no orgânico para atender melhor as outras unidades e a gente conseguir, de fato, ter um trabalho orgânico de geração de lead relevante para todas as nossas unidades. Então, por exemplo, no online a gente vai começar a trabalhar outros canais agora, a gente vai lançar o YouTube do G4 Educação Online, uma vez por mês a gente vai lançar um curso gratuito faseado ali, então vai construir uma base grande, tanto do ponto de vista orgânico quanto em performance. A gente está testando TikTok com muito foco em online nesse primeiro momento, depois vamos testar para skills. Podcast, a gente vai trabalhar fortemente para skills ali, porque a gente tem o demo, o trial do skills, então pode ser um bom canal, um ótimo canal de aquisição para skills. E eventualmente dentro do trial a gente também consegue fazer derivações desses leads para outros canais. Para outras unidades. Se ele tiver perfil para imersões, eventualmente para a comunidade ou para online. Então a gente tem seccionado assim. Em Instagram a gente tem um foco maior para imersões hoje. Comunidades a gente trabalha muito dentro das próprias imersões, assim como skills. Né, a venda, porque a gente entende que o cliente que está ali dentro, ele entrou em contato com novos problemas, com coisas que ele não sabia que ele tinha, e é o momento ideal para ele conhecer essas outras soluções que a gente oferece. Mas cada vez mais, por exemplo, comunidades têm entendido eventos como um ótimo canal de aquisição, e a gente vai começar a trabalhar social orgânico também para scale, principalmente. Além dos nossos canais orgânicos, dos nossos canais sociais, no orgânico a gente também trabalha com eventos. Então a gente usa, por exemplo, as palestras dos nossos mentores como canal de aquisição, dos nossos founders. A gente usa a Masterclass, que agora é um evento que a gente faz mensalmente, que é transmitido no YouTube, é gratuito, e também presencialmente, onde a gente convida leads que estão ali na fase de fechamento para a gente acelerar a venda, ou eventualmente pessoas novas que têm alguma relação com o mentor ou um parceiro, e a gente usa aquele espaço ali para vender e aquisicionar novos leads. E assim, a gente entende cada vez mais que um produto serve de canal de aquisição para o outro. Quanto melhor a gente trabalha essa jornada do nosso cliente, né, quanto mais a gente resolve o problema dele e a gente junto com ele entende quais são as dores dele e a partir daí encontra soluções para essas dores, mais a gente consegue fazer essa roda girar, né, esse loop girar. Este episódio é um oferecimento do G4 Educação, que é a evolução da escola de negócios. O propósito do G4 Educação é apoiar os gestores em suas jornadas para que desenvolvam suas empresas e transformem a realidade econômica do Brasil. O G4 Educação já formou dezenas de milhares de alunos, ajudou mais de 2.000 empresas e tem um leque completo de cursos presenciais e online. Eu sou professor dos cursos de Fundamentos em Liderança, um curso online sobre gestão. Também sou mentor do Imersão e Mentoria e o meu curso favorito, o G4 Traction. Quer saber um pouco mais sobre esses e todos os outros cursos do G4? Basta escanear o QR Code que estiver aparecendo na sua tela e se você estiver apenas escutando, vá na descrição deste episódio, clique no link, utilize o cupom Excepcionais quando você estiver fechando a compra em todos os cursos online. E eu vejo que vocês continuam testando incessantemente, né? Então, Super. Recentemente me falaram assim, poxa, o Skills tá indo super bem, vocês começaram a dar trial para as pessoas das imersões e as taxas de conversão estão excelentes, né? E me parece que cada produto chama outro produto, né? Exato. Então o pessoal vai no Traction, por exemplo, cara, ele pode ir pro Scale, ele pode ir pros produtos mais premiums que você tem, ele pode ir pro Skills, ele tem N possibilidades hoje, né? E eu tenho a sensação de que essa fidelidade, ela tá se tornando cada vez mais forte, né? Eu vejo as pessoas, assim, recorrentemente aparecendo lá, tem gente que refaz o curso, porque quer estar próximo, quer estar dentro dessa comunidade, né?
Isso é um fator que vocês se preocupam? Garantir que essa galera permaneça ali comprando diversos produtos no longo prazo? Sim, total. Esse ponto que você trouxe da gente ser uma grande comunidade para o empresário, para o gestor brasileiro, é fundamental para a gente quer realmente ser essa comunidade, mas mais que isso, cara, eu acho que a gente tem um compromisso com o crescimento do nosso aluno. Então, ele só compra a gente de novo porque ele teve resultado. Então, a gente se preocupa muito em entender quais são os desafios do nosso aluno e criar soluções que de fato vão responder para aquele desafio, vão resolver aquele desafio. E ele resolvendo aquele desafio, ele vai comprar de novo. Então, a nossa fórmula de recompra é garantir que o aluno tenha sucesso. A gente está comprometido com o sucesso do nosso aluno. E a gente sabe que a gente só vai criar produtos que garantam que o nosso aluno tenha sucesso e que estejam ancorados em um desafio real. Vamos criar produto porque a gente acha legal ou porque é cool. A gente realmente quer resolver as dores reais que os nossos alunos têm e garantir que eles vão ter sucesso. Quando eu falei que eu via que algumas gerações de infoprodutores acabaram ficando no meio do caminho, foi uma fase que ainda era razoavelmente fácil fazer dinheiro, né? Então você via a gente fazendo, falava-se muito 6 em 7, 7 em 7 e assim por diante, e os números cada vez maiores. Mas na hora que você ia se aprofundar no consumo do produto, era muito baixo, porque as pessoas não conseguiam concluir o curso, e obviamente que não há percepção de valor quando você não usufrui do produto e, consequentemente, não tem o resultado que você esperava. A transformação que você buscava ali, ela foi quebrada, né? E, obviamente, que não dura muito tempo esse tipo de coisa, né? Porque vai chegar uma hora que o pessoal vai falar, gente, não tá funcionando, né? Exato. Por mais que essa responsabilidade seja transferida pro consumidor, pro cliente, a responsabilidade dele de fazer o curso era dele, mas, cara, existe uma preocupação que eu vejo que vocês colocam até pessoas para ligarem para as pessoas, para entregar as ferramentas, para mostrar as planilhas e etc. Essa é uma preocupação que me parece ser muito importante nesse atingimento do objetivo que você está falando de garantir que a pessoa tenha tido o resultado, né? Total, cara. Pra gente é fundamental a gente fazer com que o nosso aluno tenha sucesso. A gente não... O G4 tem um compromisso muito grande com a verdade. É um dos valores que está na nossa cultura. Vendemos a verdade. A gente realmente se preocupa em dizer quais são os problemas que o nosso produto resolve, os que ele não resolve, para quem ele resolve, para quem ele não resolve. Porque pra gente é fundamental que as pessoas tenham sucesso aplicando aquilo que a gente entrega para elas. Se a pessoa não tem sucesso, é péssimo pra gente. Então a gente tem perda de imagem, de reputação, a gente tem um cara que não vai comprar de novo com a gente, que não vai indicar a gente e que no fim do dia não vai cumprir com o nosso propósito, que é gerar 1 milhão de novos empregos para o Brasil até 2030, através dos nossos alunos, que são gestores e empreendedores. Então toda a nossa lógica, ela só fica de pé porque a gente tem esse compromisso de fazer com que o aluno tenha sucesso, que ele consiga aplicar aquilo que ele aprendeu, que ele consiga, de fato, transformar o negócio dele, fazer o negócio dele crescer ou a carreira dele crescer a partir do contato que ele teve com a gente. E eu acho que o melhor marketing sempre vai ser um produto bom e você falar a verdade. Se você fala a verdade, se você é autêntico, o processo de longo prazo de duração sua é muito maior. Você consegue durar muito mais a partir do momento que você fala a verdade e que você está comprometido em fazer um produto bom. E, infelizmente, no mundo dos infoprodutores, a gente teve muitas pessoas que não tinham esse compromisso, algumas com esse compromisso, mas a imagem geral ficou como algo meio o charlatão 2.0, a nova pirâmide, o novo, né, ficou muito o novo guru. E isso sempre foi uma preocupação minha. A partir do momento que eu entrei no G4, eu falei, cara, a gente não é infoprodutor, a gente é uma escola de negócio que conta com grandes empresários que também são influentes. Não são influenciadores, são influentes. E a gente constrói sim audiências, mas a partir do momento que eu coloco aqui uma pessoa só porque ela é famosa e ela não tem nenhuma entrega provada na vida dela, não sei ensinar alguma coisa para outra pessoa, eu tô sendo igual a qualquer outra instituição de ensino. Então, é esse compromisso de realmente colocar na frente quem ensina aquilo que faz na prática.
Não só quem ganhou dinheiro ensinando as outras pessoas a fazerem alguma coisa sem nunca ter tido, de fato, resultado antes de ensinar, sabe? Animal. Eu sempre menciono nas mentorias a quantidade de gente que você tem produzindo conteúdo pro G4. E as pessoas ficam impressionadíssimas. Não acredito, tudo isso de gente, etc. Me conta um pouco da sua estrutura, quantas pessoas vocês têm, como é que é dividido esse time, quem que faz captação, quem que faz edição, quem que faz corte, quem que acompanha nos estúdios, podcast, etc. Porque eu não sei se você tem dados para dizer pra gente, o volume de conteúdo que vocês produzem é um negócio ignorante, né? É uma quantidade brutal, né? Sim. Eu tenho dados, a gente produziu acho que 3.987 horas só para conteúdos longos. Nos últimos 3 meses, a gente fez 866 Reels. Eu sei porque a gente apresentou ontem. Nossa! Então, que são shorts, né? Tanto para YouTube quanto para Instagram. E isso só de vídeo e é o que eu tô trazendo, né? A gente hoje, na nossa estrutura, nós somos divididos na diretoria de Branding and Product Marketing, que é a minha, e de Growth Marketing. E na minha estrutura são 60 pessoas, quase 60 pessoas, 58, e na de Growth são 30. Então, só com marketing no G4 a gente tem quase 100 pessoas. Uau. É bastante relevante. A gente tem, hoje, dentro da minha área separado, só dentro da parte de criação, né, de produção de conteúdo, a gente tem os social medias, cada perfil tem o seu social media atrelado. Então o Thales tem um, o Alfredo tem outro. Isso. Thales, Alfredo, Nardon e G4 tem um. E os outros que a gente toma conta, João Vitor, Theo, Vabo, agora Sandra Chaio. Aí a gente divide um influenciador para cada um social media para cada dois perfis. Além disso, a gente tem editor, a gente tem a área de audiovisual, que a gente conta com a pós-produção, que é a edição. A gente tem a área de produção, de fato, que são produtoras. A gente tem a área de captação, isso em audiovisual. Na área de creative, né, que é a nossa área de criação, a gente tem diretores de arte, designers, redatores publicitários, designers de produto UI UX. Uhum. Fora isso, a gente tem PR, então, relações públicas, tanto com a imprensa quanto com influenciadores. E a gente tem eventos, a área de eventos, palestras e eventos no geral. E estratégia e planejamento, onde fica a parte de pesquisa, de estratégia de marca, de pesquisa de produto, de construção de mensagens. Então, hoje a gente está dentro da minha área dividido assim. Impressionante. Eu vejo vocês falarem, especialmente o João, falando muito de inteligência artificial. Sim. E eu acho que essa shiftada, essa mudança que a gente teve tão radical do OpenAI fez, acho que todos os produtores de conteúdo repensarem a forma como eles trabalham. De que forma você está vendo que isso contribui, impacta, ajuda, atrapalha no trabalho que vocês já fazem? Cara, eu acho que ajuda bastante. Hoje, se você for pensar assim, putz, eu quero produzir em massa, eu acho que ajuda muito. E eu acho que se você tem uma boa inteligência humana ali para aportar as fontes corretas, a forma correta, os insumos corretos, a inteligência artificial é uma ótima mão de obra ali para você, para te ajudar a tornar, ou pelo menos dar um primeiro passo em direção à construção de qualquer conteúdo. Hoje a gente usa isso bastante em produto, em construção de case. Não usamos muito em social ainda. Usamos eventualmente, mas muito pouco. Acredito que com o tempo, com algumas melhorias, ela vai se tornar mais eficiente para a gente. Eu acho que ajuda muito, ajuda muito mais que atrapalha. Não vejo nada que atrapalhe. Vai diminuir o emprego humano. Não sei, nunca concordo com essas definições. Pode ser que eventualmente em algum momento de fato diminua, mas eu acredito que a gente sempre vai ter o nosso papel. Vejo como algo que ajuda muito, e o G4 inclusive criou uma AI, o G4 AI. Foi uma criação do João Vitor, e a gente tem ali uma série de ferramentas dentro da nossa inteligência artificial
para ajudar o empresário a, por exemplo, construir descrição de de vagas de trabalho, jobs descriptions. A gente tem ajudar a produzir conteúdos para as pessoas. Então, a nossa AI está sendo lançada aqui aos poucos, foi uma questão do João, e já está ajudando bastante muita gente. Eu tenho acompanhado, tá muito legal. Ele fez até uma brincadeira com um vídeo meu. Foi, ele pegou um vídeo específico e você podia fazer perguntas sobre o conteúdo do vídeo. E super interessante, né? Você conseguir ter acesso até nichos, né, de conteúdos, assim, as possibilidades estão muito impressionantes, né? Eu, particularmente, tenho usado, assim, não tem uma vez que eu não vou mexer com conteúdo que eu não use, sabe? Eu acho que ganha muito tempo. Nem que sirva de referência. Total. Como, uma segunda opção. Será que esse texto ficaria melhor de outro jeito, sabe? Então eu brinco muito para eu ir testando e, obviamente, que o tempo que eu levava para produzir as legendas diminui muito. Mas eu tenho uma preocupação, que é a preocupação que todo mundo daqui a pouco vai estar usando isso. E como é que a gente faz para continuar sendo único, tendo a nossa própria identidade? Porque se foi o AI que gerou, ela tem o bias dela, né? Então, se você faz a mesma pergunta que eu, ela possivelmente vai gerar a mesma resposta para nós dois. E daqui a pouco a gente está publicando o mesmo conteúdo. Que tipo de preocupação você vê que a gente deveria ter para conseguir manter essa identidade, essa verdade que você menciona ser tão importante, né? Por exemplo, o João criou um case com AI. E basicamente ele aportou muitas coisas ali dele, sabe? Fontes, a narrativa que ele queria, o formato que ele queria. Tom de voz. Detalhes, tom de voz. Então, ela serviu como se fosse uma mão de obra, uma pessoa que você, tipo, olha, eu quero que você escreva um texto sobre isso, usando essa e essa referência, depois eu vou corrigir esse texto, vou melhorar, vou lapidar. Então ela faz ali um trabalho grosso, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente entenda como usá-la de maneira mais profunda. Por exemplo, o João tem um domínio grande, ele usa muito as APIs também do OpenAI, não só o ChatGPT. Então ele consegue ali aportar coisas que a maioria das pessoas não consegue. Trabalhar com tabelas, com gráficos, com fontes variadas e construir ali através dela. E ele sempre lapida, então ele sempre dá aquele toque dele único. Eu acho que se a gente usar de maneira muito generalista, a gente vai ter uma série de conteúdos muito parecidos, né? Mas quando a gente... Porque nada mais... o que é a nossa construção de conteúdo no geral, né? São essas referências todas, essas fontes todas que a gente adquire na vida, não só fontes formais, mas as fontes informais que a gente adquire com as nossas sensações, com as nossas interações, com o nosso contexto de vida, que fazem com que a gente escreva um conteúdo único. Se a gente consegue ir aportando essas coisas nossas, que são só nossas, ou essa combinação de coisas que só a gente faria, a gente vai conseguir fazer com que a AI preserve pelo menos boa parte da nossa identidade. Por exemplo, eu fiz, a minha primeira graduação foi em audiovisual e artes cênicas. Entendia essas duas coisas juntas. E o meu TCC foi sobre como, foi fazendo uma ligação, chamava Memória de Tecido para Amores de Sofá. Como o pós-drama está disruptando o MSN, não. MSN não. O Manual de Saúde Mental americano. Tá. Eu esqueci o nome agora, putz. Mas é o 5, tava na edição 5, acho que ainda tá, não sei se tá na 6. Mas porque tinha uma estrutura dramática no Joseph Campbell que era muito enrijecida. Então era assim, como se você fosse uma pessoa, e até hoje nas marcas é exatamente assim que funciona. Que é o que eu te falei da consistência, né? Então pensa quando você tá assistindo um filme, e eu vou falar sobre isso, eu derivei aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar. Mas pensa quando você tá assistindo um filme, e aí o personagem, o mocinho lá, tá enfrentando uma série de desafios, e ele tem um melhor amigo. E o melhor amigo tá sempre ali com ele, tendo um comportamento tal, mas de repente o melhor amigo faz uma coisa muito diferente, que você não esperava que ele fosse fazer. E aí você começa a desconfiar desse melhor amigo.
parece que ele é o camaleão. No Joseph Campbell tem a figura do camaleão, né? No herói tem o vilão, tem o camaleão, que é aquele cara que às vezes, putz, tá ali com o mocinho, mas ele pode ser o cara que vaza as coisas pro vilão e tal. E aí você começa a achar que aquele cara não é tão legal quanto você imaginava. E desconfiar dele. Porque ele rompeu com a sua expectativa linear de caráter, né? Caráter, eles são, no inglês, a mesma coisa. Você usa character para personagem e para caráter. Então, o personagem significa caráter. E a gente tem essa perspectiva linear. E na vida real, as coisas não são assim. Às vezes as pessoas fazem atos surpreendentes, não tem uma ligação racional coesa de uma história, de uma jornada de vida da pessoa. A gente é cheio de contradição, cheio de paradoxo. E no cinema não dá conta de fazer isso. E nem no mundo das marcas. E aí, no mundo das marcas, as pessoas esperam que a gente haja como um personagem, por isso é importante a consistência. E no pós-drama, eles mudam tudo aquilo. E no DSM, agora eu lembrei, DSM, Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, eles trabalham de maneira muito parecida com o Campbell, como se quando você tem uma doença psiquiátrica, ali, principalmente nos transtornos de personalidade, você tem esse personagem enrijecido, duro, que ele vai ter uma narrativa linear, padrão ali, que é adoecida. E no pós-drama, não. Os personagens, eles estão o tempo todo te desafiando a construir eles na sua cabeça de maneiras muito diferentes. Então, esse tipo de associação aqui, completamente maluco, de tipo manual de doenças mentais com Joseph Campbell, pós-drama, e agora branding, só a Tayana poderia fazer. Uhum. Porque eu tive interesses na minha vida que foram me levando a conhecer essas coisas que aparentemente não tem nenhuma conexão. Então, provavelmente você também tem um monte dessas coisas. Talvez você consiga conectar esportes com amor e vida profissional, de uma maneira que outras pessoas jamais pensariam nessas ligações. Então, a partir do momento que essas ligações que são só suas, são aportadas ali na AI, ela vai ser uma AI que só poderia escrever um texto pensado pelo Marcelo. Ou seja, o grande segredo é você calibrar bem o que você pede, né? Exato. O Jordan Peterson fez um comentário que eu achei muito legal. Ele é um cabeçudo, né? Então ele pegou os filósofos que influenciam o pensamento dele e ele falou assim, cara, eu fui no ChatGPT e pedi para eles fazerem um estudo científico cruzando o autor tal com o autor tal. Não sei se ele falou Platão com Aristóteles, com mais não sei quem, sabe, ele foi profundo na pergunta, assim. E de fato, uma pergunta pouco usual, né? E poucas pessoas teriam capacidade de fazer uma pergunta pedindo essas conexões desse jeito. E ele ficou impressionadíssimo, porque esse é um tipo de estudo que levaria talvez meses para um aluno, para um acadêmico conseguir fazer todas as pesquisas, reler todos os livros necessários. Ou seja, já existe a habilidade de você manter a sua personalidade, né? Exato. Você fazer um input correto, você vai gerar um output pessoal, né? Total. Porque se você parar pra pensar, hoje já é muito... A gente tem poucas pessoas únicas na internet, porque a maioria dos conteúdos são copiados, verdade, né? E transformados ali, tipo, num detalhezinho. Mas se você, de fato, consegue fazer as perguntas que talvez... só você conseguiria perguntar, ou só com o seu jeito a resposta sairia com aquele tempero, com aquilo. Aí eu acho que a gente começa a ter conteúdos criados pela AI com originalidade pessoal. Total. Thay, você tem uma história longa antes do G4. Você é atriz. Fui atriz, olha que loucura. Estudou, né? Me conta um pouco sobre isso, porque quando eu olho sua trajetória, eu também connect the dots e falo assim, cara, que legal tudo que você fez, que te trouxe até aqui, e você consegue usar todas as ferramentas que você foi afiando, né? Os seus machados ao longo do tempo. Me conta um pouco, assim, no seu começo, né? A sua ideia era ser atriz mesmo? Você queria trabalhar no cinema? O que você queria fazer? Eu tinha um desejo grande de ser roteirista. Acho que já pensei também na possibilidade de ser atriz, mas de ser roteirista bastante, porque eu gostava muito de histórias, eu gosto muito de histórias e de contar as histórias, né?
E eu acho que essa é uma característica que é muito inerente a quem eu sou e a tudo que eu faço. Então, construir bem as histórias. E a minha história, de fato, ela é uma história que não é uma história linear. Não, o Joseph Campbell não teria me escrito. Eu sou um personagem do pós-drama. Mas fazendo o working backwards, né? Olhando para trás, as coisas vão se conectando e, de fato, faz muito sentido essa trajetória que eu trilhei. Então, no começo eu queria ser roteirista, eu queria contar histórias e também podia ser atriz, porque eu queria realmente viver histórias diferentes. Eu queria que minha vida não fosse uma vida monótona, pálida, desinteressante. Eu queria poder ter muitas vidas na minha vida, né? Experimentar muitas coisas, experienciar muitas coisas. Então, eu dediquei bastante tempo da minha trajetória de formação humana, intelectual, nesse sentido. Gostava muito de ler livros sobre filosofia, a medicina, a física. Então, me interessava muito aprender as coisas, experimentar as coisas. Então, acho que foi muito nesse sentido que escrever histórias me interessava e atuar acabou me interessando, porque era como se eu pudesse viver aquelas histórias sem ter que ter todos os malefícios de viver, né, essas histórias. Você, então, é uma intelectual. Porque eu vejo você passou pelo Mises. Sim. Você, não sei se ainda está envolvido no ranking dos políticos. Você se envolveu com política. Normalmente quem se envolve com política tem tantos filósofos por detrás que influenciaram os pensamentos, né? O quanto do seu dia hoje você ainda dedica a estudar, a continuar se preparando nesses elementos? E o quanto você escreve ainda? Hoje eu escrevo menos do que eu gostaria, né? Mas eu leio muito, eu gosto muito de aprender. E não só leio, como vejo vídeos e gosto muito de ver YouTube para aprender. Eu gosto de estudar. O Thales estava falando assim, ele fala muito na imersão, ninguém estuda porque gosta, estuda porque quer ter o resultado. Acho que eu sou uma das exceções, assim, eu realmente estudo porque eu gosto. Às vezes aquele conhecimento aparentemente vai fazer sentido nenhum para mim naquele determinado momento, mas eu gosto de descobrir alguma coisa, sabe? Eu gosto de entender aquilo, não por uma utilidade, às vezes, porque de fato eu entro em contato com alguma coisa em mim que eu mesma não conhecia. Então, putz, cara, eu gosto de ler PubMed, por exemplo. Sério? Adoro. Eu achava que eu era o único louco, assim, Você porque gosta eu também? trabalho com medicina, então faz muito tempo que eu... E eu sou biohacker há muito tempo, então eu sempre inventei umas maluquices, assim. Isso é uma rotina de médico, né? Os médicos lá, tem um médico na nossa empresa que ele acorda todos os dias 5 horas da manhã e é o momento dele ler estudos. Entra lá no PubMed lá e vai pegando os estudos, sabe? Você faz isso por quê? O que você gosta? O que te interessa nesse universo? Eu acho que, cara, putz, a gente é um corpo, né? Então, entender como o nosso corpo funciona, quais são as coisas que a gente pode usar para fazer com que o nosso corpo funcione melhor, pior, o que a gente pode evitar, o que a gente pode colocar na nossa vida, o que a gente pode perceber no nosso corpo em algum funcionamento ou desfuncionamento, me interessa pra caramba, assim. Eu penso, como que as pessoas não se interessam por isso? Então você é meio biohacker também, né? Sou. Eu gosto muito, por exemplo, de estudar sobre longevidade. Adoro, nossa. Eu me amarro também. Adoro. Gosto muito e vou derivando ali, vou achando as coisas. Às vezes eu vou no médico, assim, eu já chego com os nomes técnicos, sabe, das coisas. Ele fala, mas você faz medicina? O médico adora, né? Aí ele fala, não, é isso aí, é hipocondríaca do Google. Eu falo, não, cara, eu realmente leio pesquisa mesmo, sabe? Eu gosto muito do David Sinclair. Genial. Que é um fenômeno, né? E assim, eu sigo o protocolo dele. O que eu tomo de suplemento... Toma metformina. Eu não tomo a metformina, eu tomo um parecido, que é o Ozempic. Eu também. Você toma o Ozempic? Porque assim, tem inclusive estudo, você que gosta de estudo, tem um estudo que ele previne Alzheimer. Então, meu pai e minha mãe foram obesos os dois. Minha mãe fez bariátrica e resolveu, meu pai fez bariátrica e não resolveu. E o que resolveu foi usar o Ozempic. Meu pai já deve estar com 60 quilos perdidos. Meu pai chegou a ter 150 quilos. E ele é mais ou menos da minha altura, talvez um pouco mais baixo do que eu. E quando ele descobriu esse estudo de que Alzheimer
podia ser prevenido com um medicamento desse tipo, ele falou, eu não paro nunca mais de tomar esse negócio. Mas aí eu tomo isso, né, que é um paralelo mais ou menos parecido com a metformina, mas eu tomo o NMD, que é o derivado lá de NAD, eu tomo resveratrol e vários outros, assim, eu tomo muito suplemento, assim, porque eu acredito e eu vejo diferença, sabe, Thay? Eu vejo que muda o raciocínio, a disposição. Nesse último ano eu comecei a ficar muito preocupado em me manter num nível de energia alto. Eu acho que se você tá num nível de energia que te joga para baixo, ou depressão, ou qualquer sentimento que pode influenciar a sua produtividade, eu acho que tem mecanismos da gente resolver. E no final do ano passado eu tava tão estressado que eu tava começando a sentir problemas disso. Eu falei, virada do ano, meu amigo, isso daqui vai mudar. E aí eu comecei a voltar a fazer coisas que eu não tava fazendo. Voltei a meditar, voltei a começar a tomar banho gelado. Tudo isso para te colocar num estado de espírito diferente. E você fica numa energia tão boa que as coisas fluem, as coisas andam, né? Total. Me conta mais do que você faz. Você toma todas essas coisas. Que mais você gosta, assim, de alta performance e de biohacking? Eu gosto, o David Sinclair é um que eu gosto bastante. Você estava falando, eu gosto muito do Dr. Walter Lungo também, que é lá da Califórnia. Espetacular. Eu já fiz a dieta da caixinha Você fez? Algumas vezes já, do jejum falso, né? Ele cria um jejum, você recebe a dieta toda numa caixa e é como se o seu corpo entendesse que você não está comendo, embora você esteja ali mantendo um nível de caloria médio. Quantos dias você fez essa? São 5 dias, né? 5 dias. Isso. Pra quem não sabe, são sachezinhos, né? Que você mistura com a água. Ele tem um efeito muito similar ao jejum, né? Ao jejum. Então, é como se você estivesse em jejum nesses 5 dias. Aí você realiza várias coisas que são benéficas do jejum, né? Autofagia, que é as suas células comerem ali os lixos das outras células. E o meu ponto, ele é muito linkado, é a performance também, mas muito linkado a viver muito, assim, eu não gosto da ideia de morrer. É mesmo? Não. Você é igual ao meu sogro. Meu sogro fala, cara, eu quero viver 120 anos. Você quer viver bastante. Cara, pra sempre, se pudesse. Assim, não morreria. Mesmo? Não acho que deve ser muito legal morrer. Não me parece uma boa ideia. Mas então eu gosto muito de fazer coisas que vão me permitir ter uma vida longa e saudável, né? Pensar, musculação. Eu faço musculação muito com o objetivo de pegar meu neto no colo. Sabe? Muito pensando, cara, no que eu vou conseguir fazer com 80 anos? Eu quero estar com... Minha avó tem... Minha tia-avó, né? Mas que eu considero minha avó, ela tem 88, ela anda de salto. Uau! Perfeita, saúde ótima. Eu falo, cara, eu quero ser assim, eu quero ficar como ela. Mas ela, por algum motivo, deu sorte. Eu não quero contar com a sorte, quero tentar outras coisas. Então eu estudo muito por isso e também por interesse, às vezes, né? No caso da saúde tem uma praticidade, mas, por exemplo, filosofia... Nunca teve uma praticidade clara, mas eu adoro, gosto de literatura, gosto de ler livros clássicos, gosto de aprender sobre espiritualidade também, é uma coisa que me interessa. Então, de política, ciências políticas, eu fiz uma especialização em ciências políticas em Harvard, na Kennedy School. Essa foi 100% por interesse, até pensei em derivar para o mundo político, mas não... Foi na época do Mises, não? Não, antes. Antes, até. Quando eu fui pro Mises, eu já tinha essa formação. Mas eu sempre fui muito interessada, né? Pelo liberalismo e pela política. Porque, cara, é uma coisa que influencia muito a nossa vida. E não faz sentido não entender isso de alguma forma. Porque impacta todo mundo. E não tem como, assim, na minha visão, coisas que me impactam diretamente, eu preciso entender sobre elas. Eu gosto de saber sobre elas. Para eu conseguir realmente agir sobre elas de uma forma um pouco mais embasada e não superficial, sabe? O que foi o gatilho para você começar a ter interesse por política, né? Porque, via de regra, política é um negócio chato, que as pessoas não gostam, só que agora tá super em voga, né? Todo mundo falando, mega polarizado. Qual foi o gatilho, assim? Teve alguém que te influenciou? Teve alguma frustração que você teve e falou, preciso entender o que tá acontecendo, né? Eu sempre gostei, desde criança, muito natural, assim. Eu sempre entendi que era algo que tinha muito...
tinha uma capacidade de impacto muito grande, então eu precisava entender aquilo porque ia me impactar, eu querendo ou não. E eu tive uma coisa muito curiosa, até porque hoje eu estava vendo um podcast que o Thales estava gravando com o professor dele de filosofia, o Guilherme Freire, e ele estava contando um pouco sobre como era a formação dos grandes homens clássicos, né, como Alexandre o Grande, Marco Aurélio, e ele contou muito da relação, por exemplo, do Aristóteles com o Alexandre o Grande, né, que não era uma formação só de utilidade. Tinha uma coisa da dieta, do corpo, da meditação, de quais livros ele teria que ler. E era uma formação longa. Então, que ele concluiu essa formação com 21 anos e ele se torna Alexandre o Grande entre os 21 e os 31. Então, toda a juventude dele ele viveu ali com Aristóteles, tutorando ele nesse sentido. Eu tive um avô muito intelectual, que era um grande acadêmico. Meu avô, ele tinha 4 graduações, ele era pós-doutorado em filosofia e em geografia, principalmente ele olhava muito para geopolítica. Ele era o cara que tinha uma biblioteca enorme de livros e filmes, ele gostava muito de novela vague, que era uma coisa que as pessoas odiavam. Ele faliu um cinema porque ele gostava de passar os filmes que ninguém gostava. Que ninguém gostava, franceses, italianos, Godard, Truffaut. E aí, assim, eu sempre achei bonito esse jeito do meu avô. Ele tinha um apartamento em Paris, que ele ia sempre, ele gostava dessa intelectualidade. Ele abriu uma universidade no Espírito Santo. Que legal. Então eu sempre gostei de arte, de poesia, de filosofia. E eu tenho uma curiosidade natural, assim, pelas pessoas, pelas histórias, por ouvir, por perguntar, que eu acho que às vezes é até um pouco incômoda de querer saber. Pra você ou pra pessoa? Pra pessoa. Pra pessoa. A pessoa pensa, mas que louca, o que ela tá me perguntando? Você nem me conhece, perguntando da minha vida. Mas eu gosto de entender, assim, como as pessoas funcionam, porque eu acho que a vida é um pouco sobre isso, assim, né? De você se ampliar, de você... A gente vem pequeno e a gente ir aumentando de todas as formas, sabe? Então, eu tive um pouco esse Aristóteles, que foi o meu avô, e a minha juventude no Rio, que foi durante a minha formação, foi repleta disso, né? Putz, a galera gosta muito de balada hoje em dia, de tomar MD, de ir pra festa, pegar geral. Assim, a minha vibe, quando eu tinha 18 anos, durante o meu período da faculdade, era a gente ir pra casa dos amigos, com violão, vinho, caderno e ficar escrevendo poesia, música, coisa meio bicho grilo, assim, mas era real isso, assim, era super divertido pra gente. Putz, vamos pegar um livro aqui, vamos estudar junto esse livro, vamos trocar sobre esse filósofo. Então tinha esse lugar meio mágico, sabe? Que eu vivi durante essa época, que eu acho que foi muito benéfico pra mim, do ponto de vista de me formar de uma maneira mais completa, como ser humano, como um ser pensante, e como profissional, 100%. Hoje, o tempo todo eu conecto coisas que eventualmente não deveriam ser conectadas para pensar em soluções, sabe? Tem esse repertório mais amplo. O quanto essa postura que você tem e esses interesses seus te desconectaram das pessoas que não foram por caminhos parecidos? Eu digo isso porque eu vivi isso de forma muito intensa, é algo que eu penso muito. Grandes amigos que eu tive que se afastaram por N razões. A Renata idem, né? A Renata teve uma mudança muito radical quando ela virou atleta de fisiculturismo, né? Ela não comia absolutamente nada, não que seja muito diferente hoje, mas é que o primeiro momento, até as pessoas entenderem o que acontece com a Thay, com o Toledo, com a Renata, leva um tempo, né? E as pessoas estão sempre tentando te puxar para fazer o que você sempre fez e você querendo ir num outro rumo, né? Você percebeu alguma diferença? Total. Eu tenho um grupo de amigas que é eterno, assim, que são as amigas que eu fiz durante a escola. A gente é muito diferente hoje em dia, cada uma com o seu perfil, mas a gente tem um vínculo muito grande e a gente sabe muito bem curtir essa gostosura que é a diferença, sabe? Essa coisa de estar em contato com alguém que pensa completamente diferente de você. Cara, eu acho isso ótimo. Por exemplo, o pessoal me zoa, você tem um monte de amigo esquerdista, você é libertário e tal. Eu tenho, cara, e eu acho do caralho, assim, entender o ponto de vista dele sobre coisas que não são parecidos com o meu ponto de vista, mas tudo bem, não me incomoda em nada, porque eu tenho muita clareza de quem eu sou. Então, esse grupo de amigas, a gente se permanece, mas obviamente, por exemplo, os meus amigos artistas, eu tenho uma relação com eles hoje muito menos próxima do que eu tinha antes,
porque a gente foi para caminhos muito diferentes. Então, a nossa convivência ali, que era muito aproximada pelos interesses em comum, embora esses interesses ainda existam, como é em menor quantidade hoje da minha parte, a gente tem uma distância assim. Mas eu não acho que isso seja ruim também. Eu acho que essa possibilidade que eu falo muito pro meu time, assim, da visão estratégica de ser de zoom in, zoom out. Eu acho que as relações também. Então, todas essas relações que hoje eu não sou super próxima, elas me construíram de alguma forma e elas estão ali de um outro jeito. E as que eu sou muito, muito ligada e creio que vão ser eternamente minhas melhores amigas, por mais que essa diferença exista, a gente tem uma conexão muito forte, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, elas se incomodam muito com a diferença. Mas eu acho que a diferença ela é super rica, ela é super gostosa, ela te provoca, ela te deixa nervoso. Às vezes você tem que entrar em contato com coisas suas incômodas, desconfortáveis. E eu gosto disso, eu acho isso muito legal. Tem uma passagem da Bíblia que fala algo parecido, que eu levo isso muito como um lema, que diz, não seja quente, não seja, como é que é? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito, né? E isso tem uma relação enorme com o seu trabalho e com o que a gente faz no marketing, né? Porque se você é mais do mesmo, você é um, né, puta, cara, que sem graça, que sem sal, não pega, né? E eu vejo que dentro do universo de vocês têm até pessoas que fazem isso melhor do que outros. Por exemplo, o Thales é um cara super polêmico. Só que ele tem um dos maiores engajamentos ali do Instagram, porque ele bota as pessoas para conversar, para refletir. Ele fala sobre assuntos difíceis, vez ou outra até vira um tiro no pé. Como que você avalia esse tipo de conteúdo que desafia as pessoas, que bota elas para elas pensarem, refletirem, que toca em assuntos polêmicos? Você gosta? Deve ser usado? Tem que ter moderação? Como é que você enxerga isso? Cara, eu acredito que se você tá disposto a lidar com as consequências de uma polêmica, é ótimo. Assim, por exemplo, hoje eu tenho muito menos disposição que eu já tive um dia pra lidar com polêmica, eu na minha vida pessoal. Eu já lidei com muitas polêmicas em outro momento. O Thales tem essa disposição. Então, ele realmente tá comprado com isso, ele tá ok com isso. Pro G4, por exemplo, em si, eu já não usaria tanto uma polêmica, até porque eu acho que a marca do G4, ela tem o objetivo sim de questionar as pessoas, de gerar um desconforto, mas também ser um lugar seguro ali de comunidade. Mas eu acho que, por exemplo, o Thales, ele é super quente, ele é super polêmico, ele entende que a polêmica traz consequências, tanto positivas quanto negativas, e ele usa isso, a gente usa também no perfil dele, porque a gente sabe que isso traz um grande valor para ele, não só de engajamento, mas de admiração, de coragem, de olhar para uma pessoa e falar, cara, esse cara, ele tem coragem de fato ser quem ele é num mundo em que as pessoas estão o tempo todo tentando ser aquilo que o outro quer que ele seja. E ele não é. Então, e de fato ele não é, né? Ele tem esse jeito meio autêntico, fala o que ele pensa, fala todo tipo de coisa, porque ele tem um compromisso em ter uma vida original, em ser quem ele é. E isso é muito valorizado. Porque ele cria uns haters, cria os lovers dele também, e cria uma admiração mesmo em quem não concorda com o que ele diz. De falar, cara, esse cara tem coragem de falar uma coisa que a maior parte das pessoas não concordam. E isso tem um custo e ele está disposto a pagar. Então eu acho que se você está disposto a pagar pelo preço, vale a pena. Como você falou, acho que tem as consequências positivas. Total. E tem as consequências negativas, né? Eu vejo que essas pessoas que começam a ter muitos seguidores e que gostam desse universo e que fazem isso muito bem, porque às vezes vira uma ferramenta, vira uma técnica, né? Também. Até da pessoa ser mais popular. Mas eu vejo que você emocionalmente precisa estar muito preparado, né? Exato. Porque esse lance do cancelamento, essa cultura do cancelamento que a gente vê extensivamente na internet, atinge todo mundo que é popular, né? Você pega o Elon Musk, por exemplo, é um cara que fala muito, o cara
vai tomar muita porrada. E fala sobre coisas polêmicas. E N outras pessoas que adotaram posturas parecidas, né? E acabam tomando porrada. Se você não tá bem com você mesmo, você vai sofrer um impacto. Não é porque a pessoa tá distante de você que você não vai sentir, né? Somos seres humanos. Você escuta um comentário falando alguma coisa que você veste a cara, você sente, né? Completamente. E por isso que eu acho que tem que ter muita clareza de quem você é e ter uma clareza de que você não tem o objetivo de agradar muitas pessoas. Se você tá ok, tá em paz com isso, cara, funciona, é uma boa ferramenta de engajamento, uma boa ferramenta de alcance e de geração de receita também. Mas, de fato, a pessoa tem que ter uma paz de ser odiada muito grande. E não é todo ser humano que lida bem com a rejeição. Então, eu não recomendo para todo mundo, realmente para quem tem ali, por exemplo, a Renata Barreto, é uma pessoa extremamente polêmica, ela é em paz com isso. Ela tá ok de que as pessoas odeiem ela por ela ser quem ela é e amem ela eventualmente por ela ser quem ela é. Uma maior parte das pessoas não está em paz com isso. Então é importante medir bem isso. Mas de certa forma, eu adoro a Renata, adoro as colocações dela, acho o trabalho dela super legal. E me parece mesmo, assim, eu vejo que ela não dá muita bola, porque o que tem de gente criticando, óbvio, a maioria comentários positivos. É porque cansam, né? Os caras vão, aí eles jogam um hater deles ali, mano, abala a mulher, ela continua. Se ela se abalasse, provavelmente ia ter muito mais hater também, porque as pessoas só vão onde elas sabem que você é fraco. Então, na internet, quando você admite uma fraqueza, é ali que a galera vai pra te matar mesmo. E a fraqueza, ela chama os tubarões. A Renata, uma vez, teve uma época que ela foi rainha de bateria. E aí um dia ela foi sair no carnaval, num dos últimos ensaios pré o evento oficial, e ela decidiu fazer uma homenagem que vinculava com a música do enredo da escola, que era sobre Teresa de Benguela. E aí ela foi com uma mordaça, para chamar atenção pro tema, né? Da escravidão, etc e tal. Ela foi completamente crucificada pela comunidade negra. Completamente. Foi a primeira vez que eu passei por uma crise, assim. Porque todas as grandes comunidades começaram a atacar ela absurdamente. E eu, nessa época, eu tava estudando com o Olavo de Carvalho. E a gente tinha acabado de estudar um pouco a história da escravidão no mundo. E eu falei, amor, eu não acho que você tá errada. Eu acho que você tá certa. E eu acho que você tem que enfrentar esse negócio e tal. Nunca passei por isso, não sei, mas eu acho que você tem que enfrentar, cara. Os primeiros escravos foram os brancos, não foram os negros, né? Essa história não é bem assim. Você tem lugar de fala assim nesse negócio e tal. Ela adotou uma postura completamente diferente. Ela baixou a cabeça, emitiu uma nota, pediu desculpa e deixou o assunto morrer. E levou até um tempo, assim, passou umas 2, 3 semanas, o assunto morreu. Mas é um negócio meio assustador, porque as pessoas vêm com muita violência, né? Total. Ela foi na escola, ela pediu desculpa, ela chamou as pessoas negras da escola. Por que você se ofendeu? O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer da próxima vez para não... Sabe? Ela foi lá e escutou. Eu achei a postura dela muito legal. Uhum. Mas eu que assisti e nem fui o impactado, senti talvez mais do que ela. Porque é duro. É duro você sofrer uma represália, assim, a mídia inteira falando de você. Total. Sabe? Foi legal? Cara, teve pontos positivos. Ela apareceu em vários lugares, ela conquistou novos seguidores, perdeu alguns também, de gente que se ofendeu, né? Mas, de fato, emocionalmente foi duro, foi dolorido. É isso. O Thales, por exemplo, ele não liga. Não liga, né? Ele é mega resolvido com isso, né? O dele de diversidade lá, dele falando do que ele pensa sobre diversidade. Eu lembro, deu polêmica isso, né? Deu muita repercussão, deu muita polêmica e ele falou, cara... E ele não falou nada demais, né? Assim. Esse é o meu posicionamento. Se as pessoas estão achando que esse é um posicionamento ruim, eu realmente acredito nisso. Se me derem um fato novo pra eu mudar de ideia, eventualmente eu posso mudar, e aí eu faço, mas no momento eu não mudei de ideia. Esse é meu posicionamento e não tem nada que eu tenha visto até então que me faça pensar diferente. Se as pessoas querem me odiar por isso, ok, tô em paz. Eu acho que é um perfil muito específico. Quando você olha, assim, esses temas que dividem, tipo política,
Eu tenho um amigo que é o Joel, puta, a gente nadou junto, somos amigos há muitos anos. Ele não se posiciona politicamente. E num determinado momento eu falava, cara, acho que ele tinha que se posicionar. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, pra ele não vale a pena. Porque ele é um cara tão popular que se ele se posicionar, é bem provável que ele vai dividir. Eu, quando falo de política, eu perco seguidor pra caramba. Eu fico imaginando o que aconteceria com o Joel em termos dessa frustração, né? O que você pensa a respeito disso? Porque a classe artística, em peso, se posicionou politicamente, né? Eu acredito que é uma escolha muito individual e pesando muito bem o que você quer fazendo aquilo. Porque, por exemplo, é o que você falou, ele perde muito mais do que ele ganha como indivíduo. Se a causa não é tão relevante para ele ao ponto dessa conta, né? Então é a conta, assim, tipo, cara, eu vou me posicionar politicamente porque eu acredito que o meu posicionamento vale mais do que 1 milhão de seguidores. Ou, não, eu não vou me posicionar politicamente porque eu não acredito que o meu posicionamento político vale mais que 1 milhão de seguidores. É uma conta. Eu não me posicionei nessa eleição. Não se posicionou? Não me posicionei. Eu botei alguns pontos do meu pensamento liberal, mas politicamente eu não me posicionei falando votem em A ou em B, porque eu fiz uma conta. E eu falei, cara, nessa conta aqui, pensando nesse momento da minha vida, não vale a pena me posicionar. Já todas as outras eleições eu me posicionei. E é um tema que você adora, né? E conhece, né? Não só adora, mas é um tema que você conhece, né? Sim. Aí eu quis mais me posicionar do ponto de vista de ideias do que, tipo, de quem eu iria votar ou eventualmente não votar, porque eu entendi na minha conta que naquele momento não valeria a pena. Agora, assim, é muito também do perfil da pessoa, sabe? E também eu entendi, putz, cara, que no G4 já tem bastante gente se posicionando, se colocando. Acho que faz sentido nesse momento eu ser uma voz neutra. Acho que pode trazer um certo conforto para quem pensa diferente. Então, eu acho que eu vou me posicionar assim, externamente. Obviamente, o meu voto eu vou realizar de determinada forma e vou educar as pessoas de um outro jeito, mostrando mais sobre ideias do que, de fato, sobre quem devem votar ou não. E aí, um ponto que você trouxe, por exemplo, artistas, né? A Anitta, ela tem muito sempre mais a perder nesse tipo de coisa, mas ela só se constrói assim. Então, ela é uma pessoa que tá o tempo inteiro se construindo através da polêmica. Ela usa muito a polêmica, né? Muito. Agora vazou um vídeo dela no clipe fazendo sexo oral explodiu. No meio da favela. Super explodiu. Ela, na cirurgia dela de endometriose, que inclusive foi com o mesmo cirurgião que eu, ela falando do perfume que ela ia lançar com a CIMED, acordando dopada e pedindo pra galera gravar ela. Então, assim, ela se constrói dessa forma. Tem um custo emocional muito alto. Principalmente se você é uma pessoa normal, como eu sou, você eventualmente parece ser. Mas se você é uma pessoa diferente, como é o Thales, provavelmente como ela é, e você tá ok com isso, é uma ótima ferramenta. Mas tem que fazer a conta. A conta tanto emocional, a conta de perdas e ganhos, e entender no fim do dia que faz sentido. Eu vejo que no fim das contas, assim, outro dia eu tava conversando com amigos e com a Renata, inclusive, sobre o BBB. Porque o BBB, cara, ainda é um fenômeno no Brasil, né? Super. O veículo de mídia BBB é um negócio brutal. Ele tá quase que virando um Super Bowl, eu diria assim, né? Chega o ano, todo mundo quer saber quanto é que tá pagando, quais as marcas que vão estar lá e etc. E dentro do BBB tem muita polêmica. Eu não acompanho, não assisto, já assisti no passado, mas hoje não me interessa. Mas eu vejo que todo mundo que sai de lá, tirando raras exceções, saem queimado. Você pega até pessoas que são próximas a gente, que tiveram episódios polêmicos lá, saíram e recuperaram suas imagens e saíram melhor do que entraram, né? Então um negócio, assim, não é que o risco é tão grande assim também, né? Porque você vê casos que aconteceram lá que no momento você fala, caramba, isso é grave, vai dar ruim esse negócio. E aí as pessoas esquecem. Eu tenho uma sensação que é a classe artística, eu acho que quando você entra na classe famoso, eu acho que meio que você fica razoavelmente blindado por essas coisas não tão grandes, né? Se não for uma ofensa moral e ética tão absurda, sim, eu acho que passa, né? As pessoas esquecem. Você tem essa sensação também? Total, eu tenho muito essa sensação. Eu acho que a gente... acontece uma avalanche grande, momentânea,
E eventualmente a crise volta para você de alguma forma ou de outra, mas em repercussões menores. Eu trabalhei, por exemplo, numa universidade que teve uma crise bizarra de imagem. Que os meninos estavam no Fantástico. Eram meninos que estavam se formando em medicina, super jovens, e eles quiseram, por conta própria, tirar uma foto com as calças abaixadas, sozinhos lá, se formando e fazendo o símbolo feminino. Nossa. E assim, aí também distorceram, falaram que eles estavam se formando como ginecologistas, mas eram médicos formando como médico, não tinha residência nem nada disso. E aí teve uma baita crise, assim, a instituição apareceu no Jornal Nacional, no Fantástico, diversos influenciadores queriam diversas punições que nem era cabível aquela instituição realizar, e depois sumiu e ficou muito tempo sem se falar. E depois recentemente até teve um influenciador que postou essa foto comentando em cima, e aí surgiu de novo. Mas assim, isso da internet é muito interessante, porque as coisas elas acontecem, elas tomam uma proporção muito grande, e depois elas morrem, e eventualmente elas surgem assim, sabe, assim, dá aquela queimadinha ali, tipo... Os micro-retornos. Exato. As pessoas recapitulam aquilo, e aquilo dá uma regurgitada, mas são muito mais efêmeras, né? As crises. Eu vejo todo dia da criança, eu recebo a foto da Xuxa, quando ela fez filme adulto com a criança, e a frasezinha lá, Feliz Dia das Crianças. Tipo assim, deve ser terrível pra quem passou por isso, né? Pra ela. Quando ela recebe isso todo dia das crianças, puta, você fala, cara, esse negócio não sai da internet, não morre nunca, né? Morre, mas ela continua sendo a Xuxa, tem uma imagem ótima. O presidente do Brasil foi preso, tiveram vários escândalos, então assim, eu acho que as pessoas, elas estão cada vez mais abertas a essa... Como tá tudo tão exposto o tempo inteiro, eu acho que a gente tá mais tolerante com o tempo. A gente tá mais intolerante ali no momento, então tem uma catarse coletiva, e depois eu acho que as pessoas entendem que, cara, faz parte do ser humano cometer essas falhas e esses erros. Pois a Carol Conká do Big Brother, ela saiu cancelada, ninguém fala mais mal dela, tá tudo bem. Ela foi um dos casos que eu achei que saiu um pouco mal, né, assim. Ela saiu muito mal, mas ela tá bem agora. Se recuperou? Ninguém fala mais mal dela. É verdade, ninguém fala mais mal dela. Tem a Boca Rosa, por exemplo, saiu queimada. Ah, eu não sabia, saiu? Saiu. Ela saiu queimada, Bianca, e, cara, hoje ela é um fenômeno. Então, assim, teve ali um ruído ali com ela, não foi nada tão grave, mas ela saiu mal, tanto que ela saiu, né? Ela foi retirada, embora tivesse já bastante seguidor. E hoje ela é uma das influenciadoras mais queridas do Brasil, com bastante tranquilidade, assim. E eu vejo, assim, um negócio que eu não tinha parado pra pensar, que como eles geram conteúdo 24 horas por dia, eles precisam fazer um recorte. Total. E esse recorte, eles têm que escolher a construção do personagem. Você que gosta de história, eles têm que fazer isso, né? Sim, total. Eles escolhem realmente fazer uma construção de personagem, cara. E é um material rico, né? Porque, putz, eu posso estar aqui falando com você agora, e eu tô aqui realmente falando com você de boa, e aí se eu olhar, tipo assim, pro lado e, putz, esse olhar dela, a gente tá construindo ela como vilã, esse olhar a gente já vai linkar com outra cena que, caraca, ela virou um monstro. Então é super possível, né, fazer isso no Big Brother. E a gente também aqui, né, nos podcasts, no YouTube, a gente faz muitos cortes, pegando ali o que naquele condensado vai gerar um maior número de atenção. O extrato do que é melhor, né? Sim. Thay, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, foi ótimo esse papo. Adorei, obrigado por você ter compartilhado tantas informações com a gente. Parabéns pelo trabalho que você fez no G4 e que ainda vai fazer. Que fazemos, né? Porque você está lá com a gente, exatamente, nosso mentor, convidado na Imersão e Mentoria, no Gestão 4.0 Imersão e Mentoria, e nosso mentor no G4 Traction. Inclusive, uma das aulas mais elogiadas no G4 Traction. Putz, meu queridinho, pra falar a verdade, é muito legal ter participado da construção do produto, e mais legal ainda é o feedback das pessoas, né? Quando você vê, eu confesso assim, a primeira vez que eu fui chamado para dar mentoria, eu falei, cara, será que uma mentoria de 10, 12 minutos por aluno vai fazer diferença? E assim, foi a primeira. Na primeira eu falei, cara, é absurdo. Porque não é a mentoria de 12 minutos que faz a diferença. O que faz a diferença é que você tá na sala com os alunos durante 2 horas e meia, 3 horas. E aquilo ali vira uma aula. Uhum. Aquilo ali é uma conversa muito produtiva. Então, poxa, para mim é uma fonte de aprendizado muito importante o G4. Porque eu, como mentor, quando eu sento
em cada uma das mentorias e converso com cada um dos alunos, eu estou entendendo quais são os negócios que estão prosperando, quais os negócios que estão com dificuldade, quais são as oportunidades que ninguém estava enxergando, os desafios que as pessoas estão passando. Então, para mim, assim, eu tenho uma sensação de que é quase que um trabalho de VC, porque VC fala com muita gente e escolhe alguns cavalos para eles apostarem. Eu também tô vendo isso o tempo inteiro, né? E esse é um ativo do próprio G4. E esse lance da comunidade que você falou é isso. Eu, como mentor, as pessoas não entendem isso. Mas eu digo, eu, como mentor, eu acho que eu aprendo muito mais do que eu ensino. Por conta dessa comunidade, dessa riqueza de conteúdo e informação que as pessoas trazem, às vezes sem achar que não tem tanto valor, mas tem muito valor pra gente. Total. E que fortalece a comunidade de vocês, né? Muito, e é ótimo, porque eu acho que é aí que é a experiência de aprendizado verdadeiro, né? Quando é de fato essa troca, que alguém entrega alguma coisa e outra pessoa também. E nas mentorias, é que esse espaço do G4, que não são só as aulas, que as pessoas têm ali o conteúdo realmente que a gente traduz essas práticas para as pessoas através das aulas, ali na mentoria é esse lugar de troca de conhecimento não linear, que faz com que a gente vá, putz, cara, esse cara aqui que é da indústria, com esse aqui que é de serviço, esse de varejo, esse que trabalha com digital, e eles têm problemas diferentes, mas que no fim existe sempre uma conexão, e vocês estão ensinando alguma coisa e também estão aprendendo. Então os mentores recebem algo que além do financeiro, que é esse aprendizado com os alunos, esse contato, e os alunos recebem esse aprendizado tanto com o mentor quanto com os outros alunos, e também trocam esse ensinamento passando para frente, sabe? Então eu acho que de fato é essa comunidade de ensino forte assim que a gente está criando, que é muito legal. E autoridade, né? Outra coisa, traz uma autoridade pro mentor, né? No começo isso não tinha muito valor, mas hoje tem muito valor. Legal. Você começa a ter uma baita visibilidade, né? As pessoas começam a enxergar a marca G4, pô, o Toledo é mentor do G4, vira um ativo, né? Sim, vira um negócio sim. importante. Que bacana. Valeu, obrigado. Obrigada a você. Vamos Obrigada colocar a todo aqui seu Instagram para as pessoas te seguirem. Se quiser mandar qualquer mensagem, fica à vontade. Não, somente agradecer aqui a todos vocês que escutaram esse podcast. Parabéns, Toledo, por ser um mentor incrível no G4 e também por estar disponibilizando gratuitamente aqui tanto conhecimento para as pessoas. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Beijo. Você que ficou até aí, não esqueça, deixa seu like, faz uma pergunta aí pra Thay, que eu arrumo um jeito da gente responder. Um beijo pra você e até a próxima semana.